Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem nesse tempo um pouco diferente que nós estamos vivendo. Mas eu creio que Deus tem suprido a todos. Os testemunhos têm chegado até nós de que o Senhor tem dado todo o necessário, né? E não tem sido um tempo fácil, né? Nós sabemos disso. E há muitos sentimentos envolvidos, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito nisso tudo. Eu fui convidado pelos irmãos para compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha meditação, da minha reflexão na palavra de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho dessa reflexão e daquilo que eu tenho meditado na palavra de Deus. E eu, algumas semanas atrás, estava lendo o capítulo 9 de Números e um texto me chamou a atenção. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos a esse respeito. A partir do versículo 15 do capítulo 9, fala sobre a nuvem sobre o tabernáculo. Então diz assim, no versículo 15: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Então aqui a gente vê o povo de Israel caminhando em direção a Canaã, e eles estão, por esta razão, se movimentando. E essa palavra movimento veio muito forte na minha mente, nesse dia que eu li esse texto. Porque eu tenho refletido justamente sobre o movimento da igreja nesses dias, né? Nós, como filhos de Deus, temos bastante facilidade com movimentação, mas nós temos bastante dificuldade com falta de movimento. O mover-se para nós, ele é bastante natural, mas a falta do movimento, ela traz algumas dificuldades. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Comecei a pensar no que significa a falta de movimento. É interessante que o texto, em momento algum, fala que o povo estava parado. Diz o texto que eles estavam sempre acampados, ou seja, as famílias ocupavam tendas por família, e isso implica em algumas coisas para nós, né? Porque, de certa forma, nós estamos acampados, nós não estamos parados. E essa foi a minha reflexão nestes dias, nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, né? Nós temos uma visão, né, de que a falta de movimento está associada à estagnação, ela está associada a coisas negativas, né, como passividade, né, como falta de iniciativa. Mas esse texto mostra que as paradas, elas eram fundamentais. E eu comecei a perguntar ao Senhor por quê, né, em função deste tempo
que nós estamos vivendo. E o Senhor começou a mostrar para mim a importância de nós discernirmos o próximo movimento. Essa é a grande questão para nós. Porque toda essa situação nos levou para dentro das nossas casas, toda essa situação nos tirou da nossa movimentação já conhecida, daquilo que eu e você sabemos fazer. E muitas vezes o fazer e o saber fazer nos coloca numa posição de certa independência, de certa autoconfiança. Nós começamos a fazer coisas porque sabemos, mas de repente nós estamos todos acampados nas nossas tendas, aguardando o próximo movimento, e esse próximo movimento não vem. E eu vendo o texto, eu cheguei à seguinte conclusão: algumas paradas são importantes, pequenas paradas, para que o povo pudesse se recompor, para que ele pudesse se hidratar, para que ele pudesse se alimentar, ajustar algumas coisas, atender às necessidades, de pessoas doentes, talvez, enfim, circunstâncias humanas que ocorriam naquela movimentação no deserto. Mas quando o texto fala sobre longas paradas, eu comecei a perguntar ao Senhor qual é o sentido de uma longa parada, E o Senhor começou a falar comigo sobre isso, e começou a trazer algum entendimento sobre esse discernimento, Nós precisamos discernir, ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos discernir o próximo movimento. Precisamos entender a movimentação. O Espírito Santo, ele está se movendo. Neste momento, apesar de estarmos acampados dentro de nós, dentro dos nossos lares, o Espírito Santo está se movendo e fazendo um trabalho profundo em nós, que talvez não seja visível aos teus olhos, talvez não seja visível aos meus olhos. Mas há um movimento ocorrendo dentro de nós. O Espírito Santo está edificando coisas em nós, está demolindo coisas em nós, está nos afastando de coisas desnecessárias. Eu tenho visto isso no meu lar. Trazendo isso para a minha experiência, eu tenho percebido que eu tenho acessado lugares no coração dos meus filhos, lugares no coração da minha esposa e vice-versa, que antes não acessávamos, Andávamos tão agitados. Eu inclusive comecei a lembrar de Marta e Maria. A Maria, ela se coloca aos pés do Senhor e decide ouvi-lo. E ali diz que ela fez a melhor escolha e ela não lhe será tirada. São dias, irmãos, de nós aguçarmos os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Uma outra coisa é que a movimentação da igreja, ela está intimamente associada ao movimento do Espírito Santo. Então, nós precisamos cadenciar a nossa movimentação. É preciso alinharmos o nosso movimentar-se com a movimentação do Espírito Santo. E é interessante que tudo isso está associado às tendas, às unidades familiares, porque aqui fala explicitamente no texto que eles estavam sempre acampados, quando não estavam em movimento, Ou seja, isso está intimamente relacionado às famílias. E há algumas coisas que Deus também está produzindo dentro dos nossos lares, Porque à medida em que nós estamos discernindo a voz do Senhor, o Senhor está reproduzindo entre nós como igreja algo essencial. Esse povo no deserto não se movimentava sem a ordem, sem a movimentação da nuvem, sem a direção de Moisés, é o que fala no último versículo. Ou seja, havia uma liderança. Mas eles se movimentavam como um só homem. O que significa que neste momento o Senhor está nos treinando, está cadenciando os nossos movimentos para entendermos a coordenação coletiva, agora já não mais do nosso ministério, mas da igreja como um só homem.
porque Deus ele quer um novo movimento para a igreja. É interessante que eu, ouvindo alguns irmãos que retornaram aos cultos das suas igrejas, eu ouvi de um deles dizendo que há uma sensação de falta de movimento. Olha que interessante. Não é uma questão de somente voltarmos fisicamente aos nossos cultos, mas de entendermos que é necessário que esta nuvem esteja se movimentando. Então, entre nós, como irmãos, também está ocorrendo uma coordenação coletiva para entendermos que dependemos uns dos outros. Não é somente uma questão de discernir a voz do Senhor e discernir o próximo movimento ou o que o Senhor quer fazer, mas é entender também que o Senhor está nos aguçando os nossos olhos para enxergarmos ao próximo, enxergarmos os filhos, enxergarmos o cônjuge, enxergarmos os irmãos que estão ao nosso redor. Porque o Senhor também está produzindo essa coordenação para que esse movimento da igreja seja um movimento coletivo. Nunca se fizeram tantas lives, nunca se pregaram tantas palavras e também acho que nunca houve tanta comunhão entre as igrejas, entre as lideranças, para que haja essa coordenação, essa compreensão dessa codependência e esse senso de corpo de Cristo que nós estamos adquirindo nesses dias. E por fim, e isso é algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo, o Senhor ele quer despertar os ministérios e os dons que Ele plantou na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas. Há dons, meu querido irmão e minha querida irmã, que não foram despertados em você. Há dons e ministérios plantados na sua vida, na sua casa, que você ainda não sabe. E o Senhor ele quer nos tornar sensíveis, né, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. E às vezes é necessário que nós paremos bruscamente, até certo ponto, como de fato aconteceu, para nos tirar da nossa agitação, do nosso excesso de movimentos já conhecidos e nos levar a um nível de visão, de compreensão da pessoa que está ao nosso lado. Quantas pessoas você ajudou nessa quarentena? Com alimentos, com vestes. O nosso grupo, nessa semana e desde alguns meses atrás, vem tendo experiências de orar por pessoas que foram curadas. Nós já fazíamos isso, mas nós temos entendido o sentido dessas práticas neste tempo que nós estamos vivendo. Hoje recebi a notícia feliz do pai da Meire, que se recuperou no hospital. Ele mandou um vídeo para nós agradecendo pelas orações e nós fomos andando com ele toda semana, dia após dia em oração, em clamor e vendo a evolução das condições clínicas dele. A igreja tem orado pela Raquel e pela Sinira, que tiveram perdas recentes, e nós orando e andando junto com essas irmãs e com outros irmãos que também estão passando por situações de saúde, e isso vai nos unindo e vai nos aproximando e vai tirando o evangelho da teoria e vai tornando tudo isso uma coisa prática entre nós. Mas há um movimento que virá em algum tempo, e esse tempo está muito próximo, em que a igreja vai se movimentar de uma maneira diferente. E Deus ele está preparando, a partir das famílias, a partir das casas, para despertar em nosso meio dons e ministérios que Ele vai usar. Porque o Senhor ele quer alcançar toda a terra. E nós somos os filhos de Deus que seremos úteis nas mãos dEle para esse propósito. O Senhor ele não quer somente uma liderança ativa na igreja. Nós estamos submissos aos irmãos e eles têm procurado nos estimular, têm trazido a palavra. Tudo isso é para quê? É para que nós cresçamos, porque o Senhor quer um reino de sacerdotes.
Todo o propósito de Deus é usar cada um de nós. Não somente nos ambientes de culto, e eu creio que esse ambiente de culto está sendo preparado para muito breve, mas porque o Senhor está despertando alguns movimentos a partir das nossas casas, para que Ele use as nossas vidas de uma maneira distinta para alcançar pessoas. Então estejam preparados porque o Senhor tem falado isso ao coração dos nossos pastores, ao coração de outras lideranças. Vem um tempo aí em que o Senhor vai nos usar de uma maneira muito diferente, em que Ele vai levantar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares de uma maneira muito estratégica. Aguçem os teus ouvidos, meditem na palavra, busquem a face do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho meditado nesses dias. Eu queria trazer isso para os irmãos, né? Eu gostaria de orar sobre essa palavra para encerrar esse vídeo e dizer que eu tô com saudades de todos, né? E acho que esse é o sentimento de todos nós. Então, que o Senhor prepare para nós esse ambiente de comunhão, né? E que nós, enquanto isso não ocorrer, né, estejamos atentos aos movimentos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade de falar aos meus irmãos. Mas eu creio, acima de tudo, que é o Senhor que falou para nós e é o Senhor que tem falado aos nossos corações. Senhor, eu sou grato a Ti, somos gratos a Ti, porque nós não somos um povo sem propósito. Nós somos um povo, Senhor, que está debaixo de uma grande visão, de um grande futuro. E nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse tempo que, apesar de difícil, tem aberto os nossos olhos e os nossos ouvidos para algumas coisas que talvez não estivéssemos enxergando de uma maneira muito clara, de uma maneira muito visível. E nós agradecemos porque o Senhor tem proporcionado tantas oportunidades de comunhão, de relacionamento, de convivência familiar. O Senhor tem proporcionado oportunidades de evangelização. A igreja, Senhor, não está parada. A igreja está acampada. E nós agradecemos por isso, Pai. Porque nós estamos acampados em famílias e o Senhor tem usado as nossas vidas para edificar outras vidas. E nós clamamos a Ti que o Senhor prepare as nossas vidas, Pai, para esse tempo que virá. Nós não somos nada, Senhor, nós somos apenas os Teus filhos resgatados de uma situação tão perdida. Estávamos destinados a um futuro tão negro. E que hoje o Senhor desperte em nós o sentimento de que tudo que o Senhor fez por nós precisa alcançar mais pessoas. Aproveita esse tempo que nós estamos vivendo para plantar em nós um sentimento diferente, para acender dentro de nós uma chama diferente pelas almas, pelas pessoas que estão ao redor, para que nós entendamos que virá um tempo de grande colheita para a Tua igreja por toda a terra, e que isso faça sentido para nós, Pai. Nós clamamos a Ti para que o nosso senso de direção, o nosso foco, o nosso entendimento daquilo que o Senhor tem falado para nós, Pai, que se torne mais claro e que nós enxerguemos como o Senhor enxerga essa terra. Nós queremos ter os Teus olhos, queremos ser os Teus pés, queremos ser as Tuas mãos, queremos ver como o Senhor vê. Por isso, usa este tempo, Senhor, para nos aquecer, que a Tua igreja se torne mais quente, que o fogo em nós seja, Senhor, a nossa força,
a força propulsora, aquilo que nos impulsiona a seguir em frente, Pai. Desperta a tua igreja nesses dias para aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Que o Senhor continue falando conosco nesses dias, através da palavra e daquilo que Ele tem trazido a cada um de nós. E que o Senhor abençoe vocês. Amém.